possamos rezar pelo Adailton, que vai ser essa boca de Deus para nós. Que o Senhor dê a ele toda a ousadia necessária. Que o Senhor possa dar a ele... Estende a sua mão para ele aqui, por favor. Que eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa batizá-lo agora. E que ele possa ser essa boca de Deus. Este profeta em nosso meio. Este que nos dá a direção como a bússola. Eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor lhe dê a parresia, a ousadia nas palavras. E que todo medo vá embora, toda vergonha vá embora, e que só fique a intrepidez, Senhor meu Deus. E que as palavras, Senhor meu Deus, sejam de tal maneira acertadas, que ao sairmos daqui, nós não tenhamos dúvidas, Senhor meu Deus. Nós não tenhamos dúvidas, Senhor meu Deus, que o Senhor falou a nós. E que nós possamos acender-nos a fé e o entendimento. E eu quero consagrá-lo à Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. De pé ainda, pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu nos oferece, bebe tu mesmo dos teus venenos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e a cilada do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Podemos assentar. Boa noite. A paz seja com você que está aqui na Casa de Missão da Canção Nova. Também quem está em casa pelo YouTube assistindo. Estamos vivendo esse grupo de oração, nesse combate da oração. Grupo de oração, para mim, eu aprendi com a Canção Nova, com a RCC, que ele tem 3 dimensões, meu entendimento. Um que é a vida em comunidade, rezar em comunidade, viver em comunidade, oração comunitária. O outro é ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, mas também a catequese, mas também a sã doutrina. E o terceiro, exercício dos dons. Exercitar em nós, carismáticos, os dons. Como aqui rezamos, já louvamos ao Senhor, oramos em língua, pedimos ao Espírito Santo. Então, grupo de oração é isso. Nós viver em comunidade, exercitar os dons carismáticos, viver a vida de santidade que Deus nos chama, mas também ouvir a palavra de Deus, meditar, ruminar, para assim, no nosso dia a dia, na família, onde Deus nos enviar, colocar em prática. Para quem não me conhece, sou Dailton Batista, da comunidade Canção Nova, sou casado, minha esposa está ali na loja, no clube, por aí. E o tema que me foi me dado para hoje, compartilhar com vocês, é intercessão em vista do fim dos tempos. Repete comigo. Intercessão em vista do fim dos tempos. Muito bem. Nós vivemos hoje, né, esse tempo de campanha de oração, no combate da oração, porque a nossa vida espiritual também é um combate. Nós que somos homens e mulheres cristãos, batizados, espirituais, o tempo todo vivemos um combate. Por isso, a necessidade da oração, por isso a necessidade de estar em comunidade, rezarmos juntos. Mas antes de entrar no tema, né, específico, quero ver com vocês o que nos explica o dicionário sobre o que é intercessão. Diz assim o dicionário: intercessão é o ato de interceder, é intervenção. Intervenção, interver, rogar. Então, são sinônimos da palavra intercessão. Ato de interceder, intervenção.
Então nós, cristãos, católicos, carismáticos, somos chamados a interceder. O que é intercessão, então, na oração? É rezar, é clamar por alguém, por uma situação. Você que saiu de sua casa, você que está em casa, venha até aqui no grupo de oração, rezar, trazer os pedidos de oração, colocar na caixinha, você veio interceder, ou para você mesmo, para algum familiar, né? Para um amigo, para alguém que está na dificuldade, no sofrimento, você coloca como intercessor, na brecha, na oração. E a palavra intercessão, eu pesquisando, apareceu mais de 40 vezes no catecismo da Igreja Católica e também no compêndio. E o que nos ensina a Igreja sobre a intercessão? No compêndio, número 554. Tem assim a pergunta: em que consiste interceder? A intercessão consiste no pedir em favor do outro. Nela nós conformamos-nos e une-nos à oração de Jesus que intercede ao Pai. Jesus Cristo que veio, nasceu, morreu, ressuscitou, Ele é o intercessor do Pai. Então nós, na oração, nos unimos a nossa vida com tudo que temos para interceder. Então a intercessão consiste no pedir em favor de algo. Por exemplo, tem situações que eu rezo há muito tempo para acontecer. Tem situações que eu rezo há muito tempo, aqui ainda não aconteceu. Eu estou intercedendo para minha família, pelo meu pai, pela conversão deles, situações da comunidade, coisas que estão no meu coração que Deus me pediu para rezar. Então, intercessão é isso, eu me debruçar sobre Deus, na oração de súplica, na oração de petição, mas também no silêncio, no Santo Rosário, na adoração comunitária, em comunidade, na adoração sozinho, na capela, eu me coloco para interceder em favor daquilo que Deus me impede. Agora, o tema dessa pregação, né? Intercessão em vista do fim dos tempos. Nós somos católicos apostólico romano. E desde a ascensão, Jesus ressuscitou, depois apareceu para os discípulos e ele subiu aos céus. A igreja vive essa expectativa do Senhor que vem. Que Ele vai vir um dia na sua segunda vinda. E nós cremos nisso. A igreja crê nisso. Não sabemos quando vai ser a hora. Nós não temos previsão, mas nós acreditamos que o Senhor um dia virá. Olha aqui a camisa, ó. Maranatá. Significa, vinde, Senhor Jesus. E nós, em cada Eucaristia, celebramos, né? Na oração eucarística, celebramos, vinde, Senhor Jesus. Outra oração, esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa. Então, nós cremos que o Senhor um dia virá. Ou nós também morreremos e nós iremos a Ele. Quantos de nós já temos amigos, familiares que já faleceu, que já se encontrou com o Senhor? Essa é uma verdade de fé. Então, você tem aí sua Bíblia, pega aí na sua palavra, Mateus 24, do 1, 27. Mateus 24, do 1, 27. Que vai dizer sobre a realidade do fim dos tempos. O que se vai preceder no mundo, na igreja, antes do Senhor voltar. Ao sair do templo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e fizeram-no apreciar as construções. Jesus, porém, respondeu: vede todos esses edifícios, em verdade vos declaro, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. Indo ele a sentar-se no Monte das Oliveiras, chegaram os seus discípulos, estando com a sós com ele, perguntaram: quando acontecerá isto? Veja a importância da palavra de Deus na nossa vida. Em Hebreus vai dizer que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela não cai no nosso coração, não volta para Deus sem gerar o seu efeito. Eles perguntam: quando acontecerá isto? E qual será o sinal
da sua volta e o fim do mundo? Eles foram ousados e perguntaram para Jesus: quando será isso? E qual será o sinal da tua volta e do fim do mundo? Respondeu-lhe Jesus: veja bem, cuidai que ninguém vos seduza. Guarda no seu coração essa palavra. Cuidai que ninguém vos seduza. Muitos virão e seduzirão a muitos. Ouvireis falar de guerras, de rumores. Atenção, que isso não vos perturbe, porque é preciso que isso aconteça, mas não será ainda o fim. Irá levantar-se nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, grandes desgraças em diversos lugares. Tudo isso será apenas o início das dores. Então sereis entregues aos tormentos, sereis mortos e sereis por minha causa objeto de ódio para todas as nações. Muitos sucumbirão, serão traídos mutuamente e mutuamente se odiarão. E aí no versículo 12 diz assim: e ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muito se esfriará. Vou parar por aqui. Depois em casa você leia completamente esse capítulo 24. Leia, estudo. Ele faz parte do sermão escatológico de Jesus, onde Jesus mesmo anuncia que vai vir um dia, que vai voltar, que antes da sua volta isso vai acontecer no mundo, que é o mistério da iniquidade. Meu irmão, minha irmã, veja bem, o tema é intercessão profética em vista do fim dos tempos. Deus me chama, a mim, a Dailton, Deus chama você, homem, mulher de Deus, crianças, jovens, casado, solteiro, a interceder. Por quê? Para a salvação da sua família, para os seus. Quando nós ainda temos pessoas que ainda não conhecem Jesus, que ainda não teve um encontro pessoal, que ainda está sendo aqui, sucumbido pela mentira, pelo erro. Veja bem, uma coisa é o fim dos tempos, outra coisa é a segunda vinda de Jesus. O fim dos tempos é o que vai preceder antes da segunda vinda de Jesus. E eu creio, nós cremos que já estamos vivendo esse tempo. Olha para o mundo, olha para a realidade do mundo, as perseguições à igreja, a censura, cristãos perseguidos. Olha para a inversão de valores. Não estamos ou não estamos no fim dos tempos? Não dá para negar, nós estamos no fim dos tempos. E por isso você precisa interceder. Debruçar diante de Deus na oração, na intercessão. No catecismo da Igreja Católica, nos números 673, 674, 675, a dizer dessa realidade do fim dos tempos. Eu vou ler para a gente aprofundar. Veja que eu falei, grupo de oração também é catequese. Precisamos aprender, precisamos debruçar sobre o que nos ensina a igreja. Então, como eu dizia, desde quando Cristo morreu, ressuscitou e foi aos céus, a Igreja Católica, nós cristãos, celebramos e esperamos Jesus que vai voltar. Essa é uma verdade de fé. Diz assim, no número 673, a partir da ascensão, o advento de Cristo na glória é iminente. Embora não nos caiba conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com sua própria autoridade. Este acontecimento escatológico pode ocorrer a qualquer momento. Aí eu pergunto, e se fosse amanhã, eu estaria pronto? E se fosse daqui a pouco, eu estaria pronto? Como anda a minha vida de oração? Como anda a minha busca por Deus, pelas coisas de Deus, pelas coisas do alto? Aí continua o texto. Ainda que estejam retidos, tanto ele, como a aprovação final que há de precedê-lo.
número 674, Catecismo. A vinda do Messias glorioso depende a todo tempo, todo momento, da história, do reconhecimento dele por todo Israel. Lá no 675, antes do advento de Cristo, a igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. Vou repetir, 675. Antes do advento de Cristo, da sua segunda vinda, desse Maranatá, vem Senhor Jesus, a igreja de Cristo deve passar por uma provação final, que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha a peregrinação na terra desvendará o mistério da iniquidade. Ouvindo o padre Roger Luiz, ele falava que essa palavra, iniquidade, significa agonomia, palavra grega, ou seja, o mistério do mal que se manifesta no mundo, onde muitos vão perder a fé, vão deixar a sã doutrina para buscar soluções fáceis, soluções rápidas, mas que não está no Cristo, mas que não estará na base que é Cristo. Aí continua, desvendará o mistério da iniquidade sobre a forma de uma impostura, religiosa, que há de trazer aos homens uma solução aparentemente sem problemas, à custa da apostasia da verdade. A impostura religiosa suprema é a do anticristo, isto é, de um pseudo-messianismo, em que o homem glorificará a si mesmo em lugar de Deus. É de seu Messias que veio na carne. Ou seja, eu consigo, eu posso, sem a graça de Deus, eu que faço, eu que realizo. Não. Onde hoje, aquilo que é belo, aquilo que é verdade, aquilo que é justo, tem invertido. É a mentira. E aquilo que é mentira, que era imoral, errado, errôneo, está sendo verdade. Passa para ver as notícias nos jornais, a realidade da política, a realidade dos cristãos perseguidos, aquilo que era correto para nós há um tempo atrás, para nossos avós, nossos pais, hoje é normal. Caiu naquela realidade que o Bento XVI falava, que é a ditadura do relativismo. Ah, vocês são moralistas, vocês é muito radical. Meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, que está em casa, a Dailton que está ouvindo, primeiro que se fala, o céu existe. O céu é o lugar que nós queremos, mas também o inferno existe. Haverá sim um justo juiz, haverá sim a condenação eterna, haverá sim a salvação eterna ou a condenação eterna. Mas para nós, esses assuntos, essa temática, não pode trazer medo, mas esperança. Por que esperança? Porque nós cremos no Cristo, que morreu por nós, que nos salvou. Repito, aquilo que era errado, sujo, errôneo, imoral, hoje transformou, está sendo correto. E nós cristãos que queremos defender a verdade da nossa fé, aquilo que é a moralidade, a beleza do Evangelho, da família, somos perseguidos, somos taxados de moralistas, somos taxados de radicais, mas não tem cristão que alcança o céu sem radicalidade, sem renúncia, sem pôr o joelho no chão para rezar. Por isso Deus te chama a ser intercessor lá na sua casa. Vamos avançar aqui na realidade da intercessão profética. Jesus voltará quando? Não sabemos. Só o Pai sabe. Ele mesmo falou. Você, sua família precisa estar imbuído dessa palavra de Deus. Eu não sei qual realidade norteia a sua casa. Se é o alcoolismo, se é as drogas, se é um adultério, se é uma depressão,
se é um símbolo do pânico, se é o desemprego, se é uma realidade que eu nem não sei dizer, mas você sabe. É aí que você precisa levar para Deus para interceder. Mas também, na intercessão profética, Deus nos dá intenções para rezar. Sabe quando você está lá dormindo à noite, você tem um pesadelo, você acorda à noite? Quem sabe, né, Deus chama você para rezar, para aquela intenção, por alguma pessoa. Se Deus te acordar à noite, meu irmão, não hesite, vá rezar. Se perder o sono, não perca tempo no celular, vai rezar. Pega a palavra de Deus, vai meditar. Lê o catecismo, lê um livro de um santo. Deus está nos chamando a ser intercessores proféticos por causa do fim dos tempos. Porque se nós não nos organizarmos, não prepararmos, nós não vamos aguentar. Seremos o pequeno rebanho, o pequeno resto, mas homens e mulheres firmes na palavra de Deus. Outra palavra também uma palavra que esse tempo tem rezado, que para mim, ela é um diagnóstico do tempo atual, é a palavra de São Paulo ao Timóteo. Pega aí, sua palavra, quem tem a Bíblia. Importante, grupo de oração, importante trazer a palavra. Você que vem toda semana, se não tem a Bíblia, passa na loja, compra na sua Bíblia. Se não tem, adquira, mas grupo de oração tem que ter a palavra de Deus. Traga para você meditar conosco, rezar, acompanhar. Então, pega aí com a sua Bíblia. 2 Timóteo 3, do 1 ao 9. Carta de São Paulo a Timóteo, a segunda carta, do capítulo 3, do 1 ao 9. Veja bem se essa palavra não é um diagnóstico, não é um raio-x do tempo que nós vivemos. E eu peço que você que está em casa mesmo, você que está aqui, possa deixar que essa palavra de Deus possa te despertar. Para quê? Para a intercessão, para a conversão, para buscar mais a Deus. Nota bem o seguinte: nos últimos dias haverá um período difícil. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos do bom, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não de Deus. Ostentarão a aparência de piedade, mas desdenharão a realidade. Dessa gente, afasta-te. Meu irmão, afasta-te dessa gente. Pessoas que vão na sua casa mais com outros interesses. Pessoas que talvez se fazem de amigo, mas porque quer te levar para o erro, para o mal, para a corrupção. Deles fazem parte os que insinuam jeitosamente pelas casas e enfeitiçam mulherzinhas carregadas de pecado, atormentadas por toda espécie de paixões, sempre a aprender sem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Olha, veja bem, sempre a aprender sem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Vou pegar aqui também a tradução da CNBB, que eu gosto muito, que fala assim, é muito parecida, mas algumas palavras eu acredito que traduz melhor a nossa realidade de hoje. Se eu só achar aqui. E enquanto eu pego, vai pensando aí, você que está com a Bíblia na mão, quanta realidade você tem vivido, tem presenciado na sua casa, na sua família, no seu trabalho, onde você quer testemunhar o Cristo, mas você é perseguido, você é taxado de tantas palavras que não posso nem dizer aqui, né? Porque senão o vídeo é bloqueado, é censurado. Estamos assim, meus irmãos.
A palavra está se cumprindo. Vou ler então agora a tradução da CNBB. Ficai sabendo que nos últimos dias sobrevirão momentos difíceis. As pessoas serão egoístas, gananciosas, presunçosas, soberbas, difamadoras, rebeldes aos seus pais, ingratas, sacrílegas, sem coração, implacáveis, caluniadoras, incontinentes, desumanas, inimigos do bem, traidoras, insolentes, presunçosas, mais amiga dos prazeres do que de Deus. Olha, veja bem, mais amiga dos prazeres do que de Deus. A pornografia que antes era velada, estava escondida, hoje está aí, nos outdoor, na publicidade do YouTube, na música, no cinema, na série. Foge, meu irmão, dessa desgraça, foge disso, meu irmão, porque isso está levando você a perder a sua vocação de santidade, de cristão. Renuncia a isso, foge. Deles, continua a palavra de Deus, 2 Timóteo 3:6, deles fazem parte os que entram pelas casas e levam cativas mulheres sem juízo, cheias de pecado e movidas por várias paixões, sempre aprendendo, sem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Aquela pessoa que tem, para tudo tem uma resposta, para tudo tem um link, para tudo tem um vídeo que explica, mas a verdade de Cristo não é aceita. Quantos cursos hoje tem na internet para isso, para aquilo, curso para morar na roça, curso para fazer aquilo, mas a palavra de Deus é deixada de lado, sempre aprendendo, se nunca chegar ao conhecimento da verdade. Assim como Janes e Mambres resistiram a Moisés, assim também esses tais resistem à verdade. São pessoas de mente corrompidas, reprovadas quanto à fé, mas não irão longe, porque sua insensatez ficará manifesta diante de todos, como ficou daqueles dois. Porque sua insensatez ficará manifesta diante de todos. Veja bem, meu irmão, minha irmã, e aí a gente avança aqui na reflexão. Eu pergunto, como anda a sua vida? Como anda a minha vida de casado, que fiz uma escolha pelo matrimônio, pela minha esposa? Quais têm sido as minhas escolhas? Quais têm sido as minhas leituras? O que eu escuto? O que eu leio? Quais grupos de WhatsApp eu tenho? Do que eu tenho alimentado? Se você quer ser de Deus, precisa consumir as coisas de Deus, as músicas de Deus, pregações, livros espirituais. Ou a gente busca o prazer e foge da dor, foge do sofrimento, ou abraça o sofrimento e deixa de lado o prazer. Foge da dor, procura o prazer. Ou deixa o prazer e procura a dor, porque não tem cristianismo sem sofrimento. Não tem vida cristã sem renúncia, sem vida austera. Não tem cristianismo sem vida austera. E todo cristão é chamado a ser intercessor. Se você não sabe do que interceder, como interceder, peça ao Espírito Santo para te dar as palavras certas, as realidades a interceder. Mas, além da sua necessidade, além da sua intenção, na intercessão profética, Deus nos dá aquela realidade, ou da igreja, ou do mundo, ou de um amigo para rezar. Saiba disso. Se Deus trouxe você aqui hoje, na Canção Nova, em Paulínia, hoje, dia 18 de outubro de 2022, você que está em casa, é porque Ele quer chamar você. Não importa a idade, se é jovem, se é criança, se é adulto, se é pai, se é mãe, se é solteiro, Ele te chama a ser intercessor, profético,
por causa do fim dos tempos, mas pela salvação da sua família, pela salvação dos seus. E eu usei como referência essa partilha também a pregação do Padre Roger, que ele cita também o livro do Ciro John, que ele fala assim que a intercessão profética nos leva a ouvir de Deus qual é a reta intenção, qual é a intenção que eu preciso levar para a oração. Ora, eu levo para a oração a minha súplica, a minha gratidão, o louvor. Ora, vai ser a intenção de alguém. Quando as pessoas são salvas no mundo, são salvas, voltam para Cristo, porque lá em um Carmelo tem as freiras rezando. Quando os cristãos voltam para o Senhor, para a verdade, porque lá no mosteiro tem um monge lá, piedoso, rezando, intercedendo. E nós que somos carismáticos, tem a oração carismática em comunidade, como eu falava, mas aquela oração que é só você e Deus. Você vai pegar um caderno, vai anotar, vai colocar ali a intenção e rezar. E rezar. Pôr no texto, pôr na oração pessoal, levar na Eucaristia, levar na oração comunitária, mas não desistir, perseverar. Então, o Padre Roger fala no livro do Ciro John, ele nos dá 6 passos para viver essa intercessão profética. Eu pesquisei, não tem o livro aqui na loja, mas pode depois encomendar, loja Canção Nova, que é o livro do Ciro John, sobre intercessão profética. O primeiro passo é esvaziar de si mesmo. Só enche da graça de Deus quem está vazio. Um copo de água só vai encher se estiver vazio. Então, para ser intercessor profético, primeiro esvaziar de si mesmo. E diante de Deus, Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu me abro à tua graça. Senhor, eu permito ser seu instrumento para aquela pessoa. Fala meu coração, Senhor, mas se esvaziando mesmo, deixando de lado a preocupação, deixando de lado aquela realidade que te incomoda. Talvez ir para a capela, desligar o celular, pôr no modo avião, estar ali atento à voz de Deus. Esvaziar das coisas que nos ocupam a nossa mente, das notícias que nós lemos, dos assuntos que nós conversamos. Esvaziar de si mesmo. Primeiro passo. O segundo passo que o livro nos fala é buscar os planos de Deus. O plano de Deus talvez não vai ser o meu plano. Vontade de Deus vai ser a minha vontade. Eu rezo para que aquela pessoa saia do alcoolismo, que ela se converta. Mas talvez não é agora que Deus quer, é mais para frente. Aquela realidade que você tem tanto rezado, pode ser a ação de Deus ou instrumento para você estar rezando ainda mais. Quantas vezes nós pensamos assim, né? Quando acontece algo na nossa família, uma doença uma grave, um acidente, a gente faz novena, faz campanha de oração, a gente reúne, depois a pessoa sarou ou morreu, a gente esfria, né? Baixa aquela intercessão, baixa aquela ânsia de oração. Então, o segundo passo é buscar os planos de Deus. Permitir que Deus possa traçar para você, na oração pessoal, o plano dele. O terceiro passo da intercessão profética, buscar a estratégia do Senhor. Como? Rezar com estratégia. O Padre Roger fala nessa pregação dele, que eu usei como referência, que ele rezou 5 anos por uma pessoa, 5 anos para a pessoa sair da realidade que ela vivia, né? De pecado espiritual lá. 5 anos rezava, todo dia o ofício da Imaculada Conceição. Rezava todo dia, colocava os 5 anos rezando. Depois, teve um tempo que Deus falou para ele, para de rezar. Ele parou de rezar, a pessoa se converteu a uma igreja evangélica. Ele falou, Nossa Senhora, como assim? Todo dia ali rezando com a senhora o ofício, e essa pessoa foi para outra igreja. Mas Deus tinha um plano, Deus tinha uma estratégia. Ele foi obediente, rezou ali 5 anos o ofício. Depois de um tempo, ele estava pregando
num evento, a pessoa, padre, eu entendi que Deus queria de mim. Eu fui lá para depois voltar para cá. Você me dá um texto para eu começar a rezar o texto? E ele entendeu que Deus tinha um plano. Foi 5 anos rezando o ofício. A pessoa se converteu, mas foi para outra igreja. A pessoa foi, voltou e pediu ao padre um texto. Porque era a estratégia de Deus, era o tempo de Deus, não era do padre Roger. Então, busque em Deus qual o caminho, que oração fazer para aquela pessoa. Talvez vai ser o jejum, tirar algo na sua comida semanal e oferecer pela conversão daquela pessoa. Talvez vai ser acordar mais cedo, uma meia horinha para rezar. Talvez vai ser ouvir aquela pessoa chata no trabalho, que fala, você não está sem tempo, mas você vai segurar ali, viver a paciência e escutá-la, ouvi-la. Mas buscar em Deus a estratégia. Quarto passo, tempo para praticar a intercessão de ação com a mensagem. Tempo para praticar a intercessão com a ação da mensagem. Ou seja, coletar de Deus a intercessão, a intenção, mas ter tempo. Se é 1 hora, se é meia hora, se é um sábado de manhã, se é um domingo à noite. Mas renunciar para dedicar tempo. Como eu tenho tempo para acordar, escovar os dentes, tomar banho, me arrumar, ir ao trabalho, preparar um jantar, também dedicar tempo para estar diante de Deus, ouvindo dele a intenção que ele vai te dar. Então, vou repetir o primeiro passo. Primeiro passo, esvaziar de si mesmo. Segundo passo, buscar os planos de Deus. Terceiro passo, buscar a estratégia do Senhor. Como? Rezar com estratégia. Quarto passo, tempo para praticar a intercessão. Talvez não. Se Deus te chama hoje a ser intercessor, Ele vai te dar as intenções para rezar, vai te dar pessoas para você rezar, situações para você rezar. E depende de você colocar em prática ou não. Dedicar tempo. O quinto passo, tempo para ouvir o Senhor e compartilhar com o grupo. Que também as coisas boas, as coisas de Deus precisam ser compartilhadas. A intercessão profética ela pode ser eu sozinho, comigo mesmo e Deus, mas também em grupo. Talvez vai ser 3 pessoas, 4 pessoas, na sua família, na sua casa. Pode ser que você é o único ou a única na sua casa que reza, que busca Deus, que vem no grupo de oração, que vem à missa. Mas se tem mais um, compartilhe ali a oração. E marido e mulher ainda tem a graça do matrimônio, o sacramento que pode ser compartilhado a intenção. Por causa do sacramento, o inimigo não pode roubar. O demônio não tem poder de interferir, porque ali você tem um selo do sacramento. E a partir da intenção do casal, o inimigo não pode roubar. Então, tempo, são 3 coisas de tempo. Tempo para praticar, tempo para ouvir o Senhor, a mensagem da intercessão, a intenção e compartilhar com o grupo, e tempo para agradecer. Tempo para agradecer. Gratidão gera gratidão. Deus te chama hoje, meu irmão, minha irmã, mais uma vez, a ser intercessor. Em vista do fim dos tempos. Quanto tempo nós temos? Não sabemos. Quanto tempo eu tenho? Eu não sei, só tenho hoje. Amanhã eu quero acordar, quero ir à missa, quero trabalhar, quero evangelizar, mas está na mão de Deus. Por isso eu preciso viver cada dia como se fosse o último. Se você reza para estar unido a Deus, a tentação é o quê? Te impedir de rezar, te impedir de não estar unido a Deus. Vem a dispersão, vem um barulho, vem outras coisas que ocupam o seu espaço da oração. Se você reza para colocar Deus em primeiro lugar, vai ter realidade para tirar você desse propósito.
Por isso a estratégia, por isso o tempo, por isso a programação, por isso a insistência, a perseverança. Eu coloquei assim, né? Se os católicos de verdade se levantam para defender a fé, para alertar, são taxados de moralista. Vivemos a cultura do cancelamento. Você tem uma intenção para rezar e quer defender a fé, seja na sua casa, num grupo, né, num grupo offline, seja na internet, você é taxado, você é cancelado. Será que não é o tempo também de você silenciar? Em vez de discutir, de impor, de mandar link, mandar conteúdo, será que não é o tempo de você silenciar e rezar para Deus? E rezar em Deus essa realidade? Levar para Ele essa intenção? Eu e você estamos chamados hoje por Deus a ser esse intercessor. Não tenha medo. Pode ser que Deus não vai chamar você para vir na frente com o microfone pregar, ou vai chamar também. Mas é lá onde você está, no seu trabalho, na sua casa. Deus tem planos para você, como tem para mim, tem para minha esposa, tem para a Canção Nova. E uma realidade que me chamou a atenção na Canção Nova foi, quando eu conheci a Canção Nova, foi essa realidade de preparar um povo disposto para a vinda de Jesus. E como vou estar disposto se eu não estou buscando o Senhor? Se eu não coloco Ele em primeiro lugar? Se eu não coloco Ele na essência da minha vida? Como sempre cantamos, né? Tu és o centro da minha vida. Será mesmo? Deus tem te chamado hoje, eu, Adailton, você que está aqui, a ser esse intercessor. Repito, a palavra de São Paulo a Timóteo diz que são tempos difíceis, mas é tempo de esperança. Tempo de esperança, meu irmão. Não perder a fé, mas perseverar. Fique de pé. Reza assim comigo: Senhor Jesus, eu estou aqui hoje porque o Senhor me chamou a ser intercessor em vista do fim dos tempos. Sim, são tempos difíceis, mas eu quero perseverar. Eu quero perseverar em Ti, Senhor. Eu quero viver hoje mais forte. Quero viver hoje como fosse o último dia. Dá-me Tua graça, Senhor. Dá-me Tua força, Senhor. Sozinho eu não consigo. Sozinho eu não sou capaz. Mas com Tua graça eu vou conseguir. Ajuda-me, Senhor. Eu desejo ser, na minha casa, na minha família, um intercessor. Eu não sei, Senhor, quais são as intenções que o Senhor vai me dar, mas eu quero perseverar. Não quero ter medo, mas eu quero fortalecer a minha fé e defendê-la com muita garra, com muita graça, com coragem, com intrepidez. Por isso, vem sobre nós, ó Espírito Santo. Vem sobre mim, Espírito Santo. Vem sobre a minha mente, os meus pensamentos, tudo que eu já ouvi, tudo que eu já li, tudo que eu já assisti. Vem, Espírito Santo. Vem purificando a minha mente, os meus pensamentos. Vem, Espírito Santo. Vem com Tua graça. Vem me possuir, ó Espírito Santo. Cantemos e rezemos juntos. Quando eu orar, a terra tem que estremecer. Quando eu orar, o céu eu tenho que adentrar. Pois aquele que ora, Pegue seus braços e cante. Deus já alcançou a vitória. Pois aquele que ora, em Deus já alcançou a vitória. Quando
Obrigado, Senhor. Como nós falávamos, oração também é gratidão. Vai com sua voz em português mesmo, agradecendo ao Senhor por você estar aqui, por você ouvir o que você ouviu. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, por tua palavra, por esse grupo de oração. Obrigado, Senhor, pelo alerta que o Senhor nos deu. Obrigado por ser cristão. Obrigado, Senhor, por tua palavra que vem nos alertar. Eu quero, Senhor, viver com fé e esperar a sua segunda vinda. Obrigado, Senhor, pela minha família. Vai, meu irmão, rezando com suas palavras, agradecendo ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela sã doutrina católica. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor se manifesta em nosso meio. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o justo juiz, mas também é misericórdia. O Senhor se manifesta a mim, aos meus. Obrigado, Senhor, por tua graça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me dá mais um dia para viver na expectativa da sua vinda. Só tenho hoje, meu Deus, só tenho hoje. Da minha força, da minha fortaleza, da minha perseverança. Obrigado, Senhor. Quando eu orar mais uma vez, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.